Pois não, João, já está aqui o Zé Ricardo. Agora sim, eu posso dar boa noite para você, boa noite para ele, que já passamos das 18 horas, né? Boa noite. Zé, tudo bem? Tudo bem. Zé, queria começar falando com você sobre... Eu fiz um levantamento aqui, acho, salvo engano, que o Flamengo é o time no futebol brasileiro que não perde há mais tempo dentro do país. Aquela derrota para o Internacional 2-1 no Beira-Rio, né? 16 de outubro, são mais de 5 meses, quase meio ano. Perdeu na Libertadores, fora de casa, e perdeu um amistoso, mas amistoso a gente não conta como jogo oficial, é amistoso de preparação para o Vila Nova. Como é que é para você ter o time há tanto tempo, conseguindo bons resultados, mantendo uma regularidade de vitórias, de empates, perde muito pouco o time, né? Como é que você define esse momento do Flamengo, depois de quanto tempo de trabalho que você tem no clube? 10 meses. 10 meses. Boa noite, Cícero. Acho que é um trabalho que ninguém aqui é mais importante que ninguém, é um trabalho muito bem feito, muito bem planejado pela direção, a gente faz parte do processo de planejar todo o trabalho de campo, também estruturar a nossa equipe, mas os principais responsáveis são os atletas, que sempre muito participativos e muito interessados em crescer, né? Então, como a gente vem falando o tempo todo, já virou até um mantra nosso, né? A gente está o tempo todo buscando melhorar a nossa performance. Para isso, são vários aspectos, né? Eu acho que quando a gente fala em modelo ou estilo de jogo, abrange tudo isso, não efetivamente só dentro do campo. A gente se entender como equipe, a gente se entender como protagonista da partida, e a preocupação está sempre elevando o nosso nível. Logicamente que o adversário tem sempre uma estratégia também, a gente tem que estar sempre preocupado com a estratégia do adversário, mas o nosso entendimento é que a gente tem que estar efetivamente melhorando nossa performance. Uma satisfação com esses números aí, mas a gente não fica pontuando isso, até porque é uma consequência do trabalho que está sendo desenvolvido pelos atletas. Mas também feliz por ter um número tão forte, né? Um número que dá satisfação e prazer de estar tentando sempre melhorar e tentando manter os nossos índices. Como é que, para encerrar da minha parte, para esse jogo contra o Volta Redonda, o time já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. O que você pensa para esse jogo? É um jogo para dar ritmo a quem entra menos? É um jogo para botar os titulares para eles terem ritmo de jogo? Vem aí Libertadores da América, jogo com o Atlético Paranaense. E o Márcio Araújo, uma pergunta que se faz. Nesse momento ele ganhou, o Romulo não está podendo jogar, mas o Márcio Araújo ganhou a posição titular por méritos próprios, te provando a cada dia que o jogador não pode desistir da condição de titularidade. Ele ganhou essa posição? Olha, Cícero, provar acho que é um verbo muito forte, porque o Márcio foi, com todos os méritos, ano passado, um dos jogadores mais importantes da nossa equipe, mantendo a regularidade, né? E o que a gente fez, por ele ser um jogador que já está inserido da maneira como a nossa equipe joga, os primeiros jogos a gente queria inserir também o Rômulo, porque sabe de toda a capacidade que o Rômulo tem, ele precisa de ritmo de jogo, que o Rômulo chegou para a gente com quase 7 meses sem jogar, né? Vindo de uma contusão grave. Então, o que a gente queria inserir, além de a gente já sabe o que o Márcio pode render, ele também está completamente a par do que precisa fazer, de que a maneira como a gente joga, e a gente quis ganhar o Rômulo, a verdade é essa. Mas eu não considero nenhum dos dois titulares nem reserva, os dois são muito importantes para a nossa equipe, e eu espero que a gente consiga fazer com o Rômulo, fazer com os outros atletas o que a gente fez com o Rômulo também, com mais atletas, né? Para que a gente realmente possa ter uma equipe e um elenco muito forte, porque é isso que uma temporada tão difícil exige, né? Sobre o jogo de amanhã, vários pontos que você tocou, a gente leva em consideração, o nosso planejamento era na Taça Rio, dar um ritmo, a gente queria com a Taça Guanabara já ter uma cara, uma forma, uma intensidade de jogo, a gente conseguiu até certo ponto, e a Taça Rio a gente já sabia que a gente, independente do resultado da Taça Guanabara, que a gente ia utilizar mais o nosso plantel, porque a gente sabe que os percalços acontecem, as contusões acontecem, as suspensões, a gente tem aí para o próximo jogo da Libertadores já uma ausência certa, que é o Berrio, que foi expulso, a gente tem que dar uma opção ali, né? Agora a gente teve um probleminha físico com o Gabriel, também com o Hever, então a gente precisa ter os outros jogadores inteirados do que a gente precisa fazer no jogo, né? Então esse jogo de amanhã nós vamos
com uma ambição muito grande de vencer a partida, né, com muito respeito e humildade também. A equipe do Volta Redonda, que eu considero uma equipe muito bem treinada, com a volta agora do Felipe Soriano, que deu o título da Série D de forma invicta, com certeza uma motivação a mais à sua equipe, né? Boa parte dos jogadores naquela conquista estão ainda no Volta Redonda, o que dá um entrosamento muito grande para a sua equipe. E com certeza jogar contra uma equipe grande, um horário nobre, né? O jogo vai ser transmitido amanhã para todo o Brasil, a motivação do Volta Redonda é muito grande e a gente não vai estar com a motivação mais menor do que eles, não. Vamos de muita ambição, independente da equipe que a gente vai levar, vamos fazer um bom jogo lá amanhã. Zé, boa noite. Boa noite. A gente via o Ederson ali trabalhando agora aqui no fim do treino e, pelo que a gente observa, ele trabalhando cada vez melhor, né? Semana passada a gente viu fazendo gol aqui no treino. Fica aquela expectativa, principalmente do torcedor, de quando o Ederson vai ser relacionado para uma partida. Já pode ser amanhã? Já tem uma previsão? Não, gostaria muito que pudesse ser amanhã, mas infelizmente ainda não é essa partida que a gente vai dar essa notícia para vocês, mas eu acho que cada dia que passa, cada semana que passa, se aproxima essa data, né? Porque é um jogador que tem um talento muito grande, um jogador inteligente, a parte cognitiva dele é muito alta, então esse tipo de jogador é importante no futebol atual. Fisicamente ele se cuida bastante, então agora é recuperar-se totalmente na parte clínica e aos pouquinhos a gente inserindo na dinâmica dos jogos, dos treinos, primeiramente de forma mais coletiva, ele já está um pouco mais adaptado, e depois com jogos para poder ganhar o ritmo de jogo necessário para ele poder voltar ao nível que a gente conhece do Ederson e que ele pode dar ao Flamengo. Em relação ao Diego, ele volta amanhã, passou esse período com a seleção, não entrou em campo contra o Uruguai, não sabemos se ele entrará hoje na partida contra o Paraguai, mas qual é o teu planejamento para ele? A gente já sabe que para amanhã você não vai contar com ele, mas para o Fla-Flu você imagina contar com ele? Como vai ser essa semana em relação a ritmo, já que ele esteve lá treinando, mas não jogou? Bom, a gente acredita não, a representação não só do Diego, mas também do Miguel Trauco e do Paulo na quinta-feira à tarde, ele se reentrega ao nosso grupo. Vamos avaliar cada caso, né? O Trauco e o Paulo provavelmente vão jogar os 2 jogos inteiros, né? Pelo menos para isso está sendo sinalizado, e o Diego a gente vai esperar para ver como é que vai ser o decorrer da partida de hoje. Se não tiver problema, nenhum dos 3, a gente espera contar com eles no domingo frente ao Fluminense. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Para quem está classificado para uma semifinal de Campeonato Carioca com o jogo da Libertadores encavalado, a Taça Rio atrapalha uma classificação também? Olha, é difícil responder essa pergunta, mas também não posso me abster da minha opinião. Atrapalharia se por um acaso a gente tivesse a Taça Rio, como a gente não conseguiu vencer a Taça Guanabara, se a Taça Rio fosse o fator que iria classificar a gente para a final do Carioca, né? Agora, com o regulamento dando a pontuação geral das 2 competições, eu não tenho como negar que a gente precisa estar muito atento para essa semifinal da Taça Rio, para que não atrapalhe a gente frente à partida do Atlético Paranaense. Então, como tudo que é feito aqui no Flamengo, a gente vai estudar de forma bem criteriosa, já temos uma ideia de como a gente vai encarar isso, mas como as coisas acontecem no seu dia a dia, como foi o caso do Hever, como foi o caso do Gabriel, a gente vai avaliar o nosso plantel na semana que anteceder a semifinal, vamos avaliar tudo de maneira bem criteriosa, vamos tentar fazer o máximo para ganhar a Taça Rio, mas de forma que não atrapalhe a gente também no nosso rendimento e que a gente tenha a nossa equipe mais inteira possível no jogo de quarta-feira, dia 12, contra o Atlético Paranaense. Pelo foco que é a Libertadores, ou então até também a própria semifinal do Campeonato Carioca, que é o grande título, você não descarta mesclar o time nessa Taça Rio para poupar para esse foco que vai ser a Libertadores? Sem dúvida. A gente vai estar bem atento a isso, mas por isso a importância da gente estar dando ritmo a todo mundo, dando ritmo a todo mundo. O nosso plantel é um plantel muito profissional, entende isso de forma bem tranquila, né? E há uma cobrança entre eles disso aí, de estar todo mundo bem, é uma coisa que a gente vai pedindo para eles, para que eles se policiem entre eles no dia a dia, no nosso trabalho, para que o nosso nível aumente cada vez mais, cada um aumente o nível do seu companheiro, para que todos nós
possamos estar na nossa melhor forma, tanto na final do Carioca, e na semifinal e na final do Carioca, como também na Libertadores. José, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Do elenco que está inscrito no estadual, assim, talvez só o terceiro goleiro não tenha entrado ainda. Acho que todo mundo já tem pelo menos alguns minutinhos em campo, assim. E esse jogo contra o Volta Redonda, me parece assim, que talvez para você seja o último jogo que você ainda tem para fazer experiências, entre aspas, observar mais um pouco quem não tem tido muita oportunidade. Porque mesmo contra o Fluminense, que já não é um jogo determinante e tal, mas é um clássico e aí tem um peso maior, quer dizer, então acho que amanhã para você talvez seja o limite, assim, para as tuas últimas experiências, assim, de observar com quem que você pode contar mais ou menos, né? Também estamos avaliando isso, tá, Tino? E vamos, com certeza, aqueles atletas que ainda não têm uma minutagem muito grande, a gente está avaliando também para que possa aumentar essa minutagem e podermos tirar nossas avaliações. Realmente, como você falou, só o Gabriel ainda não jogou, e o Moraes também, que entrou na vaga do Jorge. O Jorge estava inscrito no Carioca, depois da saída do Jorge, a gente trouxe o Moraes da categoria sub-20. Então, mas os dois estão na relação amanhã, de viagem. Quem sabe os dois também podem dar um ar da sua graça aí e poder contribuir para a gente amanhã. Zé, o que você acha que tem sido determinante para o Flamengo conseguir, assim, uma supremacia tão absurda, sobretudo nos times pequenos, assim? Porque a gente tem visto o Botafogo, o Vasco, assim, com alguma dificuldade, o próprio Fluminense, mas o Flamengo, mesmo quando joga com os times reserva, com jogadores reserva, tem conseguido os resultados mais largos, com mais facilidade. Por que você acha que o Flamengo está com essa supremacia no Campeonato Carioca? Não sei se eu falaria absurda, né, como você colocou daí, mas o que a gente procura, até voltando a ser um pouquinho repetitivo, né, é que a gente esteja elevando sempre o nosso nível, né? Eu acho que se a gente pudesse dar um número, a gente está preocupado 30, 40, 35, dependendo do jogo, vamos lá, dar um número de 30% com a estratégia do adversário, com as características do adversário, e os outros 70%, 80% a gente preocupado com a gente. Eu acho que o futebol ele é uma estratégia de um adversário contra o outro, onde a gente tenta suprir o adversário, passar pelo adversário, fortalecendo a sua estratégia e a sua maneira de jogo. E aí sim, especificamente com um movimento que a gente treine no campo, no treinamento, para a gente poder surpreender o adversário, uma bola parada, uma inversão de jogadores com características um pouco inversa, mas na mesma função, a gente tenta passar pelo adversário. E a gente trata todo o adversário, independente qual seja ele, com muito respeito. A nossa humildade aqui, e uma das nossas premissas é a gente fazer isso. Tratar eles sempre com muito respeito, dando peso a todos os adversários, e humildade para a gente reconhecer o que a gente precisa fazer e executar ele de forma coerente, de forma firme, de forma cooperativa. Então, os atletas, eu canso de falar, e não é um discurso pronto, mas os nossos atletas são atletas que entenderam a mensagem, e enquanto a gente estiver vivendo o Flamengo, a gente vai tentar fazer isso em todos os jogos, dentro dos nossos domínios, fora dos nossos domínios, com estratégias diferentes às vezes, mas dentro de uma maneira como a gente já se reconhece jogando, e sempre com muita ambição de jogar bem e vencer. A nossa ambição é essa, jogar bem e vencer. Eu acho que dessa forma a gente cria uma identidade entre nós mesmos, né? Cria uma identidade com a torcida, e o que a gente quer no fundo disso tudo é que a torcida se reconheça dentro da nossa equipe, porque dessa forma a gente se fortalece muito e as nossas chances de vencer a partida e, consequentemente, campeonatos, eu acho que ela cresce exponencialmente. Boa noite, Zé. Boa noite. Apesar do Flamengo já estar classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, queria saber se você usa o jogo de amanhã, contra o Volta Redonda, como uma motivação para classificar para a semifinal da Taça Rio, que pode ser o primeiro título seu como treinador e de muitos desses jovens que hoje estão no elenco do Flamengo. Olha, a motivação é sempre muito grande. Eu, que comecei aqui no futsal, passando no pré-mirim, no futebol de campo, estou vivendo um sonho aqui no profissional, e enquanto estiver vivendo esse sonho, a gente não tem outro discurso que não seja
tentar vencer, vencer e vencer. Isso, consequentemente, se der títulos, melhor ainda, porque é o clube que me formou como profissional. Boa parte da minha formação também dentro do ambiente, futebol também foi aqui. Então, a minha ambição é sempre trabalhar o melhor pelo Flamengo, e as partidas são onde a gente pode externar isso. Então, não tem escolha de adversário, não tem escolha de competição, sempre a mesma ambição. E é isso que a gente tenta passar para os atletas, independente dos 11 que vão jogar amanhã, que eles estejam preparados. Fizemos um treino muito bom com o pessoal que vai jogar amanhã, o treino foi muito produtivo e a conversa foi muito franca com eles antes do treino em relação a essas condições, a gente já está classificado, mas o que a gente quer, né? Como é que a gente vai querer mudar uma chave depois se a gente não entrar com a ambição de vencer todas as partidas? E amanhã é uma partida importante para a gente também, e a gente vai fazer uma grande partida amanhã também. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. E essa ambição toda também, pensando no próximo clássico que vocês têm pela frente, né? Porque uma vitória já contra o Volta Redonda, vocês continuam com 100% de aproveitamento, e aí veio o clássico no final de semana do Fluminense. A gente pensa partida a partida, né? Lógico que um clássico ele é motivante por si só, né? Nenhum jogador precisa ser mais motivado para jogar um clássico. Então, acho que o nosso trabalho para a gente elevar o nosso nível é muito maior numa partida como o de amanhã do que efetivamente num clássico que realmente já tem a rivalidade, os jogadores se conhecem, sabem da pressão que é enfrentar um clássico, seja ele qual for. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Vasco, foi assim na final da Taça Guanabara contra o Fluminense. E quando chegar o momento da gente enfrentar o Fluminense, eu tenho certeza que a gente vai estar preparado também. Eu queria que você falasse dos jogadores assim, né, que vão. O Rômulo, ele continua sentindo esse desconforto, ele não viaja, o Gabriel está recuperado, vai, e o Hever 100% vai também? Esses 3 jogadores, os 3 viajam? Olha, o Hever, graças a Deus, não deu nenhuma lesão, apenas um desconforto mesmo. Vai ficar no Rio se preparando. O Gabriel está em fase final, entrega ao departamento médico, a transição já está sendo também finalizada, né? E quem foi o outro, perdão? Rômulo. Rômulo a mesma coisa que o Gabriel, também já está praticamente curado, mas tem também uma outra etapazinha, nenhum dos 3 viaja amanhã para a Volta Redonda. Zé, dá para a gente imaginar então mais ou menos uma linha ali de Berrio, Mancoejo e Everton? Seria mais ou menos isso? Pode ser, pode ser. Mas o Everton também não viaja, pronto. Zé, em cima dessa questão, queria que você comentasse um pouco esse fato de 3 jogos, quase 4, se levarmos em conta que o Diego não jogou aquele jogo antes da seleção. O que você pôde observar ali, Lucas Paquetá, Matheus Sávio, também o Mancoejo, e também na briga do ataque, outra posição que ficou em aberta ali, pelo menos para a gente, do reserva imediato, do Guerreiro, o Damião e o Viseu revezaram. O que você pôde observar desses jogadores nesse período? Bem, o primeiro objetivo nesse período que a gente não está contando com os jogadores selecionados aí é que a gente realmente pudesse dar o ritmo para eles, né? A gente não sabe o que vai acontecer na sequência. Acredito que esse próximo mês aí que vai entrar é um mês importantíssimo para a gente tem uma decisão de final de Carioca, tem 2 jogos contra o Atlético Paranaense fundamentais para nossas pretensões na Libertadores. A gente sabe que o futebol é movido não só pelo trabalho, mas também por resultados, e para isso a gente precisa estar com todo mundo muito afiado, e o objetivo nesses 3 jogos que a gente não teve com o Diego, com o Paulo, era exatamente aqueles que poderiam jogar no lugar deles, caso isso venha acontecer para frente, estivessem em ritmo de jogo. Então, a avaliação desses atletas que você me falou, tanto os 3 que jogaram na posição do Diego, como do Damião e do Viseu, foram positivas, porque em um momento um teve bem, o outro também. A gente chegou a jogar no jogo contra a Portuguesa com os 2 atacantes para a gente visualizar e dar ritmo para eles jogando com 2, é uma estratégia que a gente tem no decorrer de jogo. Então, a gente fortaleceu isso. Depois, no jogo contra o Resende, voltamos a utilizar os 2, até o Viseu acabou fazendo o gol da vitória. Então, são situações que foram positivas para a gente. Em relação ali ao meio, cada um com a sua característica, né? O Mancoejo um pouco mais aproximado do Paquetá, o Sávio com um pouquinho mais de dinâmica, né? O Paquetá ainda se ressentindo um pouco mais de maturidade de jogo para a sequência do jogo andar um pouquinho mais rápida, né? O Mancoejo
Talvez a questão da velocidade não seja o forte dele, mas ele dá um toque de qualidade ali, um último passe também. Então, importante, a gente já tirou as conclusões. Amanhã a gente vai utilizar alguns desses jogadores ali também, na posição do Diego. Logicamente que o Diego é um cara difícil de ser substituído, porque é um cara cerebral, um jogador que voltou a fazer gols também, que era importante. A gente vem conversando muito com ele, para ele poder estar rondando ali próximo à área e não se preocupar tanto ali na construção do jogo. Em alguns momentos tem mecanismo para ele vir, mas a gente queria ele mais próximo da área, então ele está entendendo fazer isso. Além disso, é um jogador com extremo talento para decidir uma partida numa bola isolada. Então, assim, estamos muito felizes pelo resultado dos meninos também, né? E agora se preparar para esse próximo mês, todo mundo bem, para a gente poder fazer um mês positivo e continuar o trabalho. Zé, você tem um cuidado de guardar o time um pouco mais adiante para divulgar, né? Mas, vocês descobrem. Recentemente você falava sobre a chance para o Léo Duarte. Com este pequeno problema do Hever, seria essa a oportunidade, o jogo de amanhã, de você dar essa rodagem para ele? O Léo Duarte vai começar jogando amanhã. Essa oportunidade foi dada para ele. Um jogador que, como eu falei semana passada, treinando muito bem. Aconteceu dessa contusão do Hever, né? Dessa saída do Hever. A gente quer proteger um pouquinho o nosso capitão, jogador fundamental para a gente. E o Donati teve 2 a 3 dias de uma gastroenterite muito forte, né? Ficou um pouquinho debilitado, treinou normalmente, mas até por isso a gente vai dar oportunidade para o Léo, um jogador que também ainda não teve a oportunidade de começar um jogo na temporada. O Donati fez vários jogos aí, né? E também pela Primeira Liga, então a oportunidade chegou, o Léo vai jogar. Valeu. Vamos? O Márcio Araújo não viaja? Não viaja. Bom, já dei tudo. Valeu, gente. Boa noite aí.